Pessoas de Valor. Hoje um dia especial, porque hoje é dia de evento aqui na BRH SP Baixada Santista. Eu estou aqui hoje com o nosso co-apresentador Paulo Queja. Um prazer, né, tá aqui, e a gente entrevista uma pessoa super incrível, né, que tem uma relação muito pessoal com a BRH, assim, porque já é a nova geração dos profissionais de RH aqui, que é engenheiro. Felipe Colasso, prazer, um prazer enorme você estar aqui. Assim, a gente tem que falar, né, porque muita gente do pessoal de RH conhece a Cristina, né, e às vezes a gente fala assim, nossa, esse cara é genial, não sei o quê, acabou de dar uma palestra incrível sobre governança, né, sobre ESG, e de repente esse termo ESG está praticamente vindo aí como um substituto do triplo bottom line, né, que é o tripé da sustentabilidade social, econômica e ambiental. E aí eu já vou começar, Paulo, já que a gente está aqui um do lado do outro, já começar com aquela pergunta que já começa, né, falando para que veio Pessoas de Valor, né? Então seja bem-vindo no programa, e a pergunta que eu te faço é o seguinte: o ESG veio para substituir o triplo bottom line e é algo que veio para ficar, ou a gente ainda daqui a um tempo vai vir novas siglas e o planeta continua morrendo, Felipe? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui representando essa nova geração, né, de gente que gosta de gente, né, e gosta do planeta. E começando já com essa pergunta bombástica aqui do Triple Bottom Line versus ESG, eu acho que a gente tem que começar falando que o Triple Bottom Line ele foi um pensamento sistêmico do passado para falar de ambiental, social e econômico, e se transformou muito no ESG, que visa essa integração, que visa um olhar muito integrado de negócios de impacto positivo. Então a gente tem o E, que significa o ambiental, o S, social e diversidade e inclusão, e o G, que amarra tudo aí, fazendo essa governança, essa transparência para os projetos e negócios do futuro, né, que é isso que vai salvar o mundo e fazer com que a gente seja de fato sustentável. Perfeito. Paulo. É um prazer estar com vocês aqui, e com essa ideia de trazer o Felipe conosco aqui para dar uma palestra aqui no programa, é para mostrar para as pessoas que tem uma nova linha de raciocínio aqui para frente, né? A gente precisa preservar o nosso planeta, e uma coisa que tem que acontecer de modo global, de empresas estarem envolvidas. O que significa para a gente, Felipe, as empresas estarem com esse tipo de visão e comportamento considerando o ESG? O que é isso, basicamente? Bom, Paulo, hoje as empresas elas têm que ser sustentáveis de fato até por uma perenidade de negócios, né? Então, entender a nossa estratégia a longo prazo. O que é isso? Não só a estratégia financeira, mas uma estratégia de cliente, uma estratégia dessa geração que está vindo, qual é o anseio, o que eles esperam de produtos e serviços, e obviamente também essa sustentabilidade em atração e retenção dos novos talentos. Então, o ESG ele veio para transformar também essa parte de gestão de pessoas por conta desse novo mindset de a sociedade está se preocupando muito em saber quem fez o produto, aonde foi feito, por quem foi feito, qual é a estratégia de longo prazo. Então isso sim é a perenização sustentável de passo a passo, e obviamente quem está por trás de tudo isso é a gestão de pessoas, essa nova cabeça voltada para o futuro. E obviamente eu repito sempre que ser ESG é ter impacto positivo na sociedade. Você é um executivo, né? Você está trabalhando numa grande empresa e já vem de um histórico de ter trabalhado antes, né, em outras grandes empresas, e aí então você tem bem essa relação que os grandes executivos, inclusive no mundo inteiro, têm com a preocupação com as pessoas, né, num primeiro momento, claro, e aí não tem como não pensar na questão ambiental, porque aí tem aquela coisa da pegada, né, que a gente deixa, e o planeta, é onde como você colocou até na palestra, não tem dois planetas, né, não tem um planeta reserva que de repente a gente fala assim, acabou aqui o recurso, vamos agora começar a explorar um outro ali, um vizinho. Não tem isso, pelo menos por enquanto, né? A gente fala, porque a gente está em uma contagem regressiva, talvez o Elon Musk e outros estejam buscando, né, esse planeta vizinho, mas enquanto isso não acontece, qual é o papel dessas organizações? Você está numa grande empresa, e inclusive que a marca da sua empresa tem realmente essa questão da responsabilidade socioambiental muito forte, né? E aí, portanto, ESG, lógico, faz parte do DNA da tua empresa hoje.
hoje, como que as grandes organizações estão lidando com isso? Porque às vezes eu fico imaginando, quem nos assiste, a pessoa está assistindo a Santa Cília TV lá, está assistindo um programa de televisão, aí fica, esse assunto é tão sofisticado, tão complicado, como que no dia a dia, por exemplo, uma empresa como o Boticário, como o Danone, como o Google, elas podem contribuir para fazer com que as pessoas que nos assistem possam se transformar? Aí eu vou só complementar. Eu que sou consumidor, que estou lá comprando, o que eu preciso prestar atenção de fato, né, para saber se essa empresa, o que ela tem que fazer mesmo, para que eu entenda que, puxa, eu vou fazer uma melhor escolha, o que isso impacta na minha vida, no final das contas, né? Ótimo. A gente, como consumidor, a gente tem duas coisas principais que as empresas amam: tempo e dinheiro. Porque, obviamente, uma empresa ela quer ter lucro, mas o lucro a que custo, né? E nós, como consumidores, a gente tem esses dois pilares, a gente pode entender como essa empresa fabrica esse produto, como ela oferece esse serviço para mim, entender de fato e fazer o nosso papel de ativista, mas não no sentido chato ou no sentido de incômodo. O papel de ativismo de entendimento. Hoje a gente tem a ferramenta da internet, né, que muitas pessoas têm acesso, ainda falta muita gente a ter acesso, mas a gente que tem pode fazer esse papel de cidadão. O que é ser cidadão no fato dessa nova economia? Entender quem está fazendo o nosso produto, entender de onde vem esse produto, por exemplo, os atributos de sustentabilidade. Se a empresa tem, por exemplo, matérias-primas de origem renovável, matérias-primas de origem socioambiental comprovada, se as embalagens são recicladas ou não, se elas são recicláveis, né? Como que a força de venda da minha loja está sendo contratada, como está sendo gerenciado. Então, o nosso poder de escolha, quando a gente vai no mercado, por exemplo, numa loja, não é só escolher o produto, escolha a cadeia de valor, né, que está por trás desse produto. Entenda o que está por trás ali de um perfume, de um iogurte, de um prédio, de um sistema, de um serviço de aplicativo, de música, por exemplo. Então, quem são as pessoas que estão fazendo aquilo? De onde está vindo? Eu acho que a pergunta é, não aceite sem saber. Né? A gente na nossa casa, a gente sabe quem está entrando na nossa casa. A gente abre a porta do nosso espaço para quem a gente confia. As marcas, a gente também tem que ter essa relação de confiança. E a gente só tem isso com transparência e indo atrás. Então, nós como pessoas, consumidores, a gente tem um papel ativista de cidadão, tá? De entender todo esse contexto e, obviamente, brigar por empresas que tenham certificações, que sejam transparentes e que ofereçam, né, esse benefício socioambiental para todo mundo. Então, aí até fazer um contraponto, porque aí eu sempre brinco, né, com meus televisados, você não me respondeu, né? Porque aí o Paulo já emendou uma questão, você respondeu, Paulo, agora responde o Ari. Como que essas organizações, porque assim, até em cima da tua resposta me vem a percepção até do greenwashing, né? Quer dizer, eu vou falar que eu preservo o meio ambiente e tal, porque as pessoas preocupadas com isso vão comprar do meu produto e não do concorrente. Eu quero falar da essência desse tema para os nossos telespectadores, entende? É bastante complexo e pode ser polêmico. A gente sempre tem a pergunta de $1 milhão e ninguém desvia das nossas perguntas, por isso que o nosso programa deve ser de 20 milhões. Por isso que a nossa audiência sempre gosta muito do programa e fala, as perguntas você não deixa a pessoa realmente sem as perguntas que valem a pena ser respondidas. O primeiro ponto, aí eu volto, é a gente entender como eu sei se eu estou caindo num greenwashing, num social washing, ou se a empresa realmente está preocupada em mais do que vender o produto. Pela transparência. Pelos compromissos que essa empresa está assumindo. Por exemplo, o Grupo Boticário assumiu 16 grandes compromissos para o futuro, né? Então, a nossa estratégia 2020 até 2030 é pautada em 16 compromissos que passa desde a ecoeficiência, então, água, energia, emissão de CO2, cadeia de suprimentos, matéria-prima renovável, até a parte de transparência em formulação, transparência no nosso impacto no meio ambiente, transparência na parte social, engajamento social. Então, a gente chama de uma beleza de futuro, porque, obviamente, né, o Grupo Boticário é uma empresa de cosméticos, perfumaria, de beleza. Então,
é muito também na Danone. Pega o relatório de impacto, não é só vender um Danoninho, não é só fabricar um Danette, é mudar, transformar a realidade de produtores de leite do sul de Minas, é mudar a realidade de mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica através do projeto Quiteiras, que é venda de iogurte, né, e produtos lácteos porta a porta. Sim, que eu acho que esse é o ponto que eu queria trazer, quer dizer, a empresa ela está com uma preocupação autêntica sobre a questão ambiental e social, e a partir daí haverá um reconhecimento por parte do consumidor que poderá reconhecer ou não, e aí fala assim, eu vou comprar os produtos da Danone ou eu vou comprar os produtos do Boticário, porque eles têm essa preocupação, ou seja, uma preocupação autêntica e não um sentido de vamos criar os ODS, vamos criar isso, aquilo, e aí de repente assim, as pessoas vão comprar o produto por causa disso, mas efetivamente a empresa não está fazendo nada, entende? Só está no papel. Exatamente, eu acho que, de novo, a gente como cidadão, né, a gente precisa entender quem está fazendo os produtos e se é genuíno ou não. E uma forma de ser genuíno é, converse com as pessoas que trabalham nessa empresa. E se você não tiver contato, entre no site, olhe o rótulo, veja os compromissos assumidos, porque aí sim você não vai cair no greenwashing ou no social washing, de falar, não, essa empresa se preocupa com o meio ambiente, se preocupa com a sociedade, se preocupa mesmo. E, gente, tem muita empresa grande preocupada, porque isso faz parte do negócio agora, faz parte dessa transformação do business as usual, virou agora o novo ESG as usual, porque a gente precisa ter esse impacto positivo e a empresa percebeu isso. Claro que a parte econômica sempre é muito robusta, mas hoje a gente consegue bater de igual para igual, o econômico, o social e o ambiental, porque entendeu-se, né, nos altos níveis, nos cargos executivos, que um é tão importante quanto o outro e para a perenização do negócio a gente precisa olhar, precisa trabalhar e precisa impactar positivamente essa cadeia. Até porque, né, Paulo, tem uma coisa assim que a gente já discutia lá no Triplo Bottom Line, mesmo quando começou a se falar em sustentabilidade nas empresas, que é assim, como que você vai ter uma fábrica de refrigerantes ou de cervejas, por exemplo, ou de bebidas, se não tiver água para as pessoas beberem? Então vai chegar uma época, numa geração, que as pessoas vão ter que decidir, ou a gente vai fabricar refrigerantes ou a gente vai ter água potável para a população. E aí vai ser um grande dilema. E uma das vertentes disso é, por exemplo, eu monto a minha, né, eu já vi isso lá atrás, monto a minha empresa no lugar onde tem um posto artesiano e esgoto o recurso que tem ali para que eu não pague o custo da água. Quer dizer, a consequência ecológica, tudo que está envolvido nisso é enorme. E eu estava preocupado aí em não gastar dinheiro e vender ou um preço mais barato no meu refrigerante ou ter um lucro maior vendendo o mesmo preço que o mercado vende. Então é muito mais do que isso, porque como você falou, os recursos, acho que todo mundo está aprendendo aí, estão se acabando. Então eu inviabilizo até o meu negócio no futuro. No final é dinheiro? É, mas assim, é o lugar onde a gente mora. Se a gente não fizer as coisas acontecerem de fato, que possa ter continuidade, não é nem próximas gerações. A gente falava de próximas gerações lá atrás, né? Agora são as gerações... O futuro já... E até porque nós, por exemplo, eu que estou com 52, se eu viver até os 100 anos, que é uma perspectiva natural, 50 anos, daqui a 50 anos, como é que vai estar o lugar onde eu estou vivendo? Sim. Pela previsão do Leonardo Boff e dos ambientalistas, provavelmente não tem água potável daqui a 14, 15 anos, né? Do jeito que a coisa está andando. Nem potável, nem petróleo, nem essa vida como a gente quer. Trazendo esse gancho da água potável, um exemplo muito bacana é a Ambev, que lançou em 2018, se não me engano, em 2017, a Água Ama, onde 100% do lucro da venda dessa água, né, então água engarrafada, 100% do lucro leva a projetos de acesso à água potável nas regiões do semiárido do Brasil, porque a Ambev acredita que se eu posso ter água potável aqui engarrafada em qualquer esquina dos lugares mais desenvolvidos do país, as pessoas mais que têm esse impacto maior precisam também ter acesso à água. Então olha que legal, então é um produto social. Eu como consumidor aqui da água, estou com a minha garrafa, abri, paguei, está tudo bem para mim, mas olha a escolha, escolhendo a Água Ama, eu estou impactando o meio
Estou matando a minha sede e também de alguém que está precisando desse acesso à água potável também. Então, olha a diferença de negócio, né? Continua sendo água, continua sendo venda de água engarrafada, só que olha o por trás, olha que bacana. E é isso que a gente tem que prestar atenção. E nós, como agentes de transformação, precisamos cada vez mais colocar aquela pulguinha atrás da orelha do o que mais eu posso fazer? A gente está falando de propósito, né, Felipe? É uma empresa, uma organização que tem propósito e as pessoas entenderem esse propósito no final das contas, né? Eu vou fazer um intervalo muito rápido, porque vocês sabem, o bloco passa rapidinho. A gente volta em 1 minuto aqui no Pessoas de Valor. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Você não aprende a ser líder na escola e nem na faculdade. E a liderança é uma habilidade que pode e deve ser desenvolvida. Por isso criamos a imersão Desafios da Liderança no último final de semana de junho, 25 e 26. É online, ao vivo, você não pode perder. Poucas vagas, a um preço simbólico. Inscreva-se já em todas as redes sociais Coach Renise Gomes. Estamos de volta com Pessoas de Valor e no primeiro bloco eu já fiz umas perguntas um pouco contundentes, né? E o Paulo, a gente quando junta os entrevistados aqui, é como falar, um bate-papo, não é um programa de entrevistas, né? A gente nem é entrevistador, nem sabe entrevistar, na verdade a gente é curioso e fica perguntando as coisas que a gente sabe que os nossos telespectadores também gostariam de saber. Eu tenho um sentimento, assim, uma percepção, e converso muito, né, por estar no meio universitário, que existe uma questão de cultura, que muitas vezes a cultura de uma
comunidade, e aí às vezes em cidades que você tem, por exemplo, uma indústria que é mais marcante, ou às vezes um segmento, por exemplo, aqui em Santos a gente tem o porto, tal, que aí tem várias, né, cadeias logísticas relacionadas ao porto, tudo, que a cultura organizacional, ela acaba levando a cultura para dentro das famílias, para dentro das casas, e acaba influenciando mais do que a própria escola, do que a própria educação. O sentimento que eu tenho é que quando esse assunto do tripé da sustentabilidade, agora o ESG, começou a realmente circular e ter propriedade e incorporar na cultura organizacional da empresa, esse assunto também foi para a sociedade. É como se saísse de dentro da empresa e fosse para a comunidade. Eu tô louco, faz algum sentido isso, assim, essa percepção? Porque hoje as pessoas falam mais de sustentabilidade e me parece que isso veio de dentro das empresas, porque enquanto as empresas não falavam nisso, era um assunto de hippie lá do Greenpeace. Existe essa vertente, né, do sustentabilidade era abraçador de árvores, sustentabilidade era salvar as baleias e estava muito longe da nossa realidade. A partir do momento em que as empresas começaram a se preocupar, e nós que trabalhamos em empresas ou estamos ligados aos negócios, falamos, peraí, essa empresa está falando também, isso está impactando a minha vida profissional, começou a impactar também a frente pessoal, então a questão do ambiental, né, de resíduo, a questão de falta de água, a questão do aumento da energia, a questão de emissão de CO2, o que isso tem a ver comigo, o que é painel solar para gerar energia. Então começou a virar muito próximo, né, da realidade, e nunca se falou tanto de transformação social, né? Então o que as empresas também conseguem fazer, qual é a responsabilidade dos órgãos públicos também quanto a isso, porque existe ESG nos órgãos públicos, ESG é para todo mundo, não importa o tamanho, não importa a dimensão, não importa o serviço, tá? Então é ESG democrático. Mas sim, não tá louco não, essa ESG tá presente na nossa vida, talvez com outros nomes, né? Então, diversidade e inclusão, social, assistência, vamos salvar também o mundo, né? Do ambiental, abraçar árvore, mas tudo no final se chama ESG. E sim, a gente é impactado por ele todos os dias. E claro que as empresas, por uma questão, né, do capital, uma questão de poder, elas conseguem transformar de uma maneira mais rápida, né? Então o que cabe a gente é fazer as escolhas certas e cobrar esse direcionamento, essa governança de uma forma robusta. Eu tenho uma pergunta que não tem valor. Essa não tem valor. Ou seja, 100 milhões. Sei lá, né? Tem valor sim. Vamos lá. Eu acho que, considerando a realidade da nossa região, também um público que pode estar assistindo aqui, que provável esteja aqui, se você tem algumas sugestões para as empresas menores. O que é uma empresa menor, tamanho menor? Aqui a gente tem muito comércio, né? Tem os CDRs, associações comerciais ligadas, nós temos também o Porto, mas em Porto também tem empresas pequenas, não são só as grandes. E os serviços. Que sugestão você dá? Porque tem muito material para grandes empresas. Aí fica parecendo realmente que é a área onde eu tenho vários funcionários que cuidam disso. Bom, tenho mais 3, 4, 5, 10 funcionários. O que eu faço na minha empresa para começar a direcionar ações que envolvam ESG? Eu acho que uma dica que vale independente do tamanho é entenda o seu impacto e entenda qual é o seu propósito, tá? Então, quando eu tenho uma empresa muito grande, óbvio que, né, os relatórios de impacto, então o entendimento, o tamanho do detalhamento é diferente de uma empresa menor. Mas hoje, se eu estou falando de uma empresa de comércio, por exemplo, meu impacto em CO2, né, minhas emissões de CO2, talvez não seja o que realmente vai mudar o mundo ali, mas o impacto de empregabilidade. Por que não contratar uma pessoa de grupos minorizados? Por que não aprender e treinar a sua força de venda ali, quem está entrando em contato com o público direto, e dar oportunidades? Por exemplo, população LGBTQIA+, né? Como a gente está preparado para incluir ou para lidar? Sim, estamos. Então temos que cada vez fazer mais. Pessoas com deficiência, mulheres, negros, todas essas temáticas que hoje precisam ser trabalhadas e é super necessário. Então, assim, se eu sou menor,
talvez eu vá mais para o lado social, onde eu posso impactar. Se eu sou um pouquinho maior e percebo que o meu impacto ambiental possa ser representativo, também. Se eu sou um pouquinho maior também, eu vou fazer essa governança do todo, mas de fato, escolha as suas batalhas. ESG também ensina pra gente que não é de um dia pra noite que vai mudar o mundo, né? Não é hoje a gente vai fazer uma ação, amanhã vai acordar no mundo feliz e contente. Não vai, mas isso é consistência e frequência independente do tamanho e saber aonde você investe a sua energia. Sabe, eu acho tão bonito ter um propósito e isso é atração e retenção de talento, né? As empresas, por menores que sejam ou maiores que sejam, ter esse propósito conecta. Imagina o orgulho, né, de você trabalhar numa empresa que se preocupa com o social, com o ambiental, com uma governança, com um tema específico, por diversidade e inclusão, né? Tão bacana, sabe, que enche o olho, né? Brilha os olhos aqui. Para transformar uma realidade. E aí você pode transformar a realidade do seu bairro, transformar da sua comunidade, transformar de uma cidade, transformar de um país, e aí vai crescendo nas escalas. Então, ESG é para todo mundo, gente, independente do tamanho. Legal. Gente, por incrível que pareça, a gente já explodiu, né? Sempre. O programa tem meia hora, mas daria para ficar 1h30 conversando aqui. Parabéns, né, pelo trabalho que você faz lá, não só no Boticário, mas também tua carreira toda. Então, a gente é fã, e principalmente um assunto que nos preocupa sempre, né? Porque toda vez que a gente fala aqui de sustentabilidade, a gente está falando da nossa sobrevivência, né? E eu, no meu caso, como filha pequena, eu fico pensando, né? Poxa, será que vai ter água quando minha filha for adulta, né? Então, é uma preocupação real ali para todos nós e isso realmente é muito importante. Então, obrigado, Felipe, Paulo, mais uma vez, né? Lembrando que se você é profissional de RH, ainda não se associou à BRH, a BRH tem um capítulo aqui na Baixada Santista que o Paulo comanda aqui com a diretoria. Então, assim, vai lá no Instagram, tá aparecendo aí no seu vídeo, a BRH Baixada Santista. Associe-se, participa. Aqui o Felipe hoje teve uma palestra incrível e assim, todo mês a gente tem eventos, tem grupos de estudo. Então, assim, para quem trabalha, né, nessa área, ou que está estudando, até pode ser estudante, entre em contato, né, e de certa forma se conecte com esse universo que é muito incrível também dos recursos humanos, tá bom? E para você que assiste toda semana Pessoas de Valor, a gente se encontra na semana que vem aqui na Santa Cecília TV. Até mais.